bom pra gente nunca se esquecer das raízes, né? Isso é uma coisa muito boa, que a gente tem que estar sempre lembrando das nossas raízes. Eu até falava assim, só não ouve a cultura quem não tem rádio ou não tem vizinho. Naquela época era mais ou menos assim. Você podia não estar ouvindo, mas o teu vizinho estava. Então, graças a Deus, muito boa. Choro, a depressão, baixo astral podem durar uma noite, mas a alegria, o otimismo, o alto astral vem todas as manhãs na cultura. Essa era a abertura? A partir de agora, eu quero ver o astral. Subindo, beijos mil. E aí, vai. Eu adoro o seu programa quando termina. Opa, vamos lá então? Nós estamos abrindo a partir de agora mais um café com manteiga. E eu quero agradecer a sua companhia. Muito obrigado, continue com a gente, você fica com a gente até o final, que hoje nós vamos ter um papo muito bacana, porque aqui nós trazemos as pessoas amigas. É essa a intenção, a gente trazer as pessoas para ter papo. Você, de repente, vê uma pessoa no seu dia a dia, vê o trabalho, né, vê o dia a dia da pessoa, mas não conhece lá atrás como é que ela chegou até ali, e você vai conhecer uma pessoa excepcional, um grande amigo, um grande companheiro de profissão, e nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Eu quero agradecer primeiro a sua companhia, eu quero agradecer aqui o nosso patrocinador que está aqui, você vai entrar apontar pelo o seu celular para o QR Code, ou você vai entrar Evolive.com.br. Nós estamos com Evolive Kombucha, tá? Não é um refrigerante, é o chá da vez. Beba que você vai ter saúde, vai ter disposição no seu dia a dia. Você vai notar que o funcionamento do seu organismo vai ser outra coisa. Então, é o QR Code ou evolive.com.br, e nós vamos tratando desse assunto, né, no decorrer do nosso bate-papo aqui. Esse amigo que eu estou trazendo aqui hoje, aliás, com muito prazer, com muito carinho, eu fiz o convite para que viesse falar com a gente aqui, uma pessoa que está na tela da sua TV, no dia a dia, meu amigo José Ramos. Tá bom, Zé? Tudo bem, Marquinho? Prazer tomar esse café com manteiga com você aqui. Café com manteiga. Um abraço a todos que nos assistem, que nos ouvem. Um prazer a gente poder falar um pouquinho da nossa carreira, um pouquinho do nosso amor pela TV, do nosso amor pelo rádio, do nosso amor pelo jornalismo, pela comunicação, pela prestação de serviço, nosso amor, nosso carinho por ajudar as pessoas que precisam, por levar entretenimento, por levar informação, prestação de serviço. É tudo isso que a gente costuma fazer desde quando eu comecei lá no rádio, lá no mês de março de 1988. 88. Então lá se vão aí praticamente 40 anos, né? São bastante tempo, né? Tempo, né? Me fala uma coisa, vamos voltar então lá no teu início. Zezinho Ramos, você veio de onde, Zé? Tua família é de onde? Eu nasci em Palmeiral. Palmeiral, a terra do Antônio Carlos Pereira. Na terra do Antônio Carlos Pereira. Minha família morava na Fazenda São Carlos, que é perto de Palmeiral, e eu nasci em Palmeiral, que não é nenhuma cidade, é distrito de Botelhos, né? Aham. Mas a minha família mudou para Poços, eu era um menininho ainda, tinha 3, 4 aninhos, então a minha vida toda foi aqui em Poços de Caldas. Então eu sou Poços Caldense, eu me considero Poços Caldense, mas eu nasci mesmo em Palmeiral, mas eu me considero Poços Caldense, inclusive já cheguei até a receber o título de cidadão honorário de Poços de Caldas, um título que foi indicado pelo meu conterrâneo Antônio Carlos Pereira, saudoso Antônio Carlos Pereira, que indicou e que foi aprovado por unanimidade pela Câmara. Quem é de Palmeiral, que é palmeirense? Não, é botelhense, porque Palmeirão é um distrito, né? Nascido em Botelhos. Palmeirão é um distrito que pertence ao município de Botelhos. Então eu sou botelhense. Eu conheço lá, lugarzinho gostoso. Aí jogar muito futebol. Um lugarzinho simples, tal, pequenininho, né? Mas é bom pra gente nunca se esquecer das raízes, né? Isso é uma coisa muito boa que a gente tem que estar sempre lembrando das nossas raízes. Então, meus pais, meus avós, sempre nascidos e criados na roça, né? Eu nasci na roça, mas depois vim para a cidade, mas eu tenho um carinho muito grande pela zona rural e tudo. Mas a minha vida toda foi aqui em Poços de Caldas, né? Aqui que eu comecei a estudar, a trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo. Você trabalha com 8, 9 anos, já vendi meu sorvetinho, sabe? Naquela época, comecei a trabalhar numa loja ali na Praça Pedro Sanches. Com 12 anos, já trabalhava aos domingos, eu estudava. Durante a semana, aos domingos, já trabalhava nessa loja. Depois, nessa loja mesmo, no futuro, eu comecei a trabalhar. Essa loja, ela vendia roupas, acessórios e tudo mais. E essa loja tinha, no fundo dela, um trabalho de artesanato. Então, ali eu comecei a trabalhar, aprender a trabalhar com couro. Então, eu fazia cinto, bolsas, carteiras. É uma fabriqueta.
É uma fabriquinha, né? Uma fábrica pequena ali no fundo da loja que a gente fabricava os artigos em artesanato em couro e vendia na loja. Isso mais para frente, né? Quando eu comecei lá com 12 anos, eu só ajudava a olhar a loja nos domingos, que as balconistas ficavam de folga. Eu ia aos domingos para ajudar a trabalhar nessa loja. Mas com 9 anos já vendia meu sorvete. Eu trabalhava na feira também. Naquela época, costumava a gente carregar a cesta na feira. Você ia na feira aos sábados e quando tinha aquelas senhoras de idade, assim, você se prontificava. Ô, minha senhora, só quer que eu carregue a sua cesta? Eu me lembro, aí tinha uns carrinhos também. Tinha uns que iam com carrinho. Eu ia com a força e com a coragem, porque eu era magrinho, fraquinho, mas eu ia lá, né? Ganhar meus troquinhos para pagar a condução durante a semana para ir, que eu morava no bairro Dom Bosco e estudava na Escola Virgínia da Gama Salgado. Isso acabou, né, Zé? Não existe mais isso. Isso não existe mais. Aí a gente ia quando as senhoras aceitavam que a gente carregasse a cesta, a gente levava a cesta até o carro e ela dava uma gorjetinha lá, um dinheirinho pra gente. Era esse dinheiro que eu ganhava aos sábados, eu vendendo meu sorvetinho, trabalhando na feira, que eu ajudava para pagar o ônibus, comprar um lanche na escola durante a semana. Nessa época eu estudava você foi para a loja estadual. E dali, como é que você partiu para o microfone? Você já gostava porque lá no artesanato, quando eu trabalhava com esse artesanato nos fundos da loja lá, eu trabalhava ouvindo rádio. Então, eu sempre gostei muito de rádio, sempre fui apaixonado por rádio. Trabalhava ali o dia inteiro ouvindo rádio, então eu sonhava em trabalhar no rádio, ouvia aqueles grandes locutores de São Paulo, eu gostava muito de futebol pelo rádio, sempre gostei muito de acompanhar. E eu tinha o sonho de um dia trabalhar na rádio. Aí eu fui batalhando, né? Eu fiz alguns testes, fui reprovado. Cheguei a fazer teste na Rádio Libertas, fui reprovado. Cheguei a fazer um teste na Rádio Cidade, fui reprovado. Cheguei a fazer um teste na Rádio Difusora, eu fui aprovado, mas não tinha vaga. Aí o Lolo, que era gerente da rádio na época, falou, olha, não tem vaga aqui não, mas eu faço a transmissão dos Jogos da Caldense nos domingos. Se você quiser vir me ajudar aqui no plantão esportivo, eu não te pago nada, mas você aprende. Eu falei, eu quero. Eu fui. Aí, aos domingos, o Paulinho Figueiredo era o plantonista oficial e eu ficava ali ajudando o Paulinho Figueiredo no plantão. Isso na Rádio Difusora ainda, antes de eu ir para a Cultura. Na Praça Pedro Sanches, né? É na Praça Pedro Sanches, em cima da Aviação Cometa, onde depois foi ser o estúdio da TV Pós, que começou ali, onde era a Rádio Difusora antigamente. Aí eu trabalhei algumas jornadas com a rádio, na Rádio Difusora, fazendo plantão junto com o Paulinho Figueiredo. Eu ficava só cobrindo os jogos do Rio Branco. O Paulinho cobria todos os jogos que estavam acontecendo e eu ficava cobrindo só o jogo do Rio Branco. Eu ficava ali ouvindo a Rádio Vinícola de Andradas, que transmitia o jogo do Rio Branco. Era Rádio Escuta, né? Eu era Rádio Escuta. Só para as pessoas terem ideia. Hoje os resultados estão na internet, ali rapidinho, você pega. Naquela época, não. Eu ficava com um fone de ouvido. De um lado eu ouvia o narrador, que era o Lázaro Walter Alves, transmitindo o jogo da Caldense. E no outro eu ficava com um radinho ouvindo o jogo do Rio Branco pela Rádio Vinícola de Andradas para pegar o resultado. Quem era a equipe? Lázaro Walter Alves, Antônio Carlos Pereira. Marcelo Luiz Benedetti. Né? Nossa, o Lira de vez em quando participava dessa época aí. Aí eu lembro que o Lolo, que era o narrador, falava, e agora vamos para Andradas, como é que tá o jogo aí em Andradas? Aí eu entrava informando só o resultado. Em Andradas, Rio Branco 1, Uberlândia 0, informando Ótica Clipper, 33 anos de tecnologia. Sei nem se você lembra dessa Ótica Clipper. Na Prefeito Chagas. Então, eu me lembro direitinho, cara. Eu fiquei uns 2 ou 3 domingos ali fazendo na Rádio Difusora. Aí a Cultura 2 FM, que tinha toda a sua programação gravada, ia passar a fazer a programação ao vivo. Aí ia precisar contratar vários locutores. Foi nessa época que eu fiz um teste para trabalhar na Cultura 2 FM e fui aprovado. Aí eu fui aprovado nesse teste, o Chico de Assis me chamou lá para conversar com ele. Ele falou, olha, para você trabalhar na Cultura 2, você vai ter que aprender a fazer técnica, porque a Cultura 2 você é disc jockey, você mesmo põe as músicas, você fala, é tudo sozinho. DJ, né? Então, se você quiser trabalhar na Cultura 2, você vai ter que ficar uns 15 dias aí aprendendo a fazer técnica e tal, para você começar na Cultura 2. Agora, se você quiser começar na Cultura AM, você começa segunda-feira, era sexta. Adivinha? Falei, Chico, então eu começo na AM. Aí eu comecei na AM fazendo um programa que chamava Sua Carta Vale Música. Os mais antigos aí podem ser que lembrem desse programa. Era um programa que a Cultura tinha, que começava logo depois do plantão que o Afonso Celso apresentava. Aí eu comecei ali fazendo Sua Carta Vale Música. Esse programa, antes do Afonso Celso, era o Eduardo Paiva. Eduardo Paiva, depois Afonso Celso. Depois veio Marquinho Claudiano, é isso? Ou ele veio depois? Não, o plantão, você fala? Ou o programa que depois... O Sua Carta Vale Música. Sua Carta Vale Música, tinha o Marquinho Claudiano chegou a fazer, o Afonso Celso fazia o plantão, né? Que era antes do Sua Carta Vale Música.
o plantão terminava. E tinha um cara grandão também, que ele trabalhava inclusive no extinto Cine São Luís, que falava, alô. Luiz Roberto. Luiz Roberto fez durante muito tempo, ele fez a Sua Carta Vale Música na Cultura, depois ele foi nessa época o Luiz Roberto estava na Difusora. Era meu concorrente, vamos dizer assim. Grande, mesmo. Aí ele fazia um programa na Rádio Difusora no mesmo horário. Então eu comecei fazendo Sua Carta Vale Música naquela segunda-feira, era um dia 21 de março de 1988, eu me lembro a data até hoje. Quem que era um cara, não sei se você lembra dele, esse que trabalhava no Cine São Luís, que ele falava: muito boa tarde para você, a partir de agora está entrando no ar mais um Sua Carta Vale Música. Quem que era aquele cara? Um grandão, que andava sempre com a pasta. Eu acho que o Luiz Roberto, não tenho certeza não. Não era antes dele. Antes dele ainda? Dele. Esse eu não lembro, não. Eu lembro do Luiz Roberto, do Luiz Roberto pra frente, eu lembro. Muito bom, Luiz Roberto. Aí eu fiquei um bom tempo fazendo Sua Carta Vale Música, que era de 1h30 às 3h. Continuava fazendo meu artesanato de manhã e trabalhava na rádio à tarde. E estudava aqui, ó. Ainda fazia faculdade à noite e trabalhava em uma discoteca nos finais de semana. A minha vida naquela época era uma loucura, né? Sempre foi. Mas você tinha idade para isso, Tinha né? idade, era novo, garotão, querendo mostrar serviço, né? Então era super gostoso, porque eu fazia o que eu gostava. Eu estava realizando um sonho, né? Depois de ter sido reprovado em testes, eu tinha ali um programa que era meu. Aí eu comecei fazendo da 1h30 às 3h Sua Carta Vale Música, depois o Chico mudou o horário, eu passei a trabalhar das 2h às 6h, ficava até às 6h. Tinha uma época que eu trabalhava lá que você fazia a frente esportiva. Você entrava depois de mim, isso mais pra frente, né? Eu fazia a frente esportiva. Eu fazia o show da tarde, que era das 2h às 6h, e você entrava fazendo a frente esportiva local na Cultura. Isso com Antônio Carlos Siqueri. Isso é o cara 89, chegou pra 90, 90 e pouco, né? Cheguei lá tremendo para fazer a primeira vez. Falei, bicho, não vai dar. E falou assim, ó, ou você faz hoje ou você não aparece mais aqui. Você teve que enfrentar, encarar o mesmo. Eu tive que enfrentar. Aí como é que chamava aquele cara que falava ripa na chulipa, pimba na gorduchinha? Como é que ele chamava? Osmar Santos? Osmar Santos é que fazia a abertura. Né? Aí quando eu falei, meu Deus, quando entrou ele, né? Uhum. A partir de agora, pela cultura, né? Frente Esportiva Cultura. Frente Esportiva Local, que chamava, Frente Esportiva Local. Eu tenho uma memória boa. Eu lembrei de você fazendo a Frente Esportiva. Eu terminava o show da tarde às 6h, você entrava fazendo a Frente Esportiva. Fiquei muito tempo assim. Depois, mais pra frente, eu passei a ser o apresentador do programa Clube do Disco, que era o programa, vamos dizer assim... Esse já era de manhã. Esse já era de manhã, que era de 9h ao meio-dia. Né? E naquela época tinha aqui um lance assim que tinha... Ainda existe, né, o horário nobre de rádio, o horário de pico, né? E o horário de rádio nobre era o horário da manhã, né? Era o horário da manhã. Que é o horário que a dona de casa acorda, liga o rádio ali para lavar, tá fazendo os afazeres domésticos ali, ouvindo o radinho. Mas então hoje mudou muito isso, né, Zé? Hoje meio que tá universal. Mas naquela época era assim, a dona de casa já acordava, a primeira coisa que ia fazer era ligar o rádio. Ainda é assim, viu? Né? Mas mudou então, assim, tipo, que de manhã... A audiência de manhã, ela muda. Mudou muito isso aí. Ainda existe um pouco, mas com bem menos esse horário das 8h ao meio-dia que eu fazia lá. Fiquei muito tempo fazendo das 8h ao meio-dia. Eu fazia um programa de 8h às 9h, chamava Sucessos de Ouro também. Eu cheguei a fazer esse programa Sucessos de Ouro, que era só música antiga. Eu substituí o Cláudio Blake na época. Eu fiquei das 8h às 9h fazendo Sucesso de Ouro. Depois das 9h ao meio-dia, o Clube do Disco. Mas depois tirou o Sucesso de Ouro, ficou só o Clube do Disco. Que era um programa de 8h ao meio-dia. Era só música antiga. Só flashback. Uhum. Aí eu li umas cartinhas lá de amor, umas cartas românticas, né? E no Clube do Disco tinha um quadro muito marcante, que marcou história no rádio, que era Um Pedaço de Sua Vida, que era todos os dias às 10h da manhã. A cidade parava para ouvir Um Pedaço de Sua Vida, que a gente contava as histórias. Você tinha uma audiência violenta ali, né? Eu até falava assim, só não ouve a cultura quem não tem rádio ou não tem vizinho. Naquela época era mais ou menos assim. Você podia não estar ouvindo, mas o teu vizinho estava. Então tinha uma audiência, graças a Deus, muito boa. E ali eu ganhei uma experiência muito boa. E durante um tempo eu trabalhava só na Rádio Cultura, de manhã. Depois que abriu a TV Posse, quando a TV Posse já estava com 2 anos no ar, eu acabei indo para a TV. Aí eu conciliava. Eu trabalhava de manhã na Rádio Cultura e à tarde na TV Postos. Então eu fiquei, durante muito tempo, eu fiquei assim. Eu trabalhava de manhã na rádio, à tarde na TV. De manhã na rádio, à tarde na TV. Eu fiquei assim durante mais de 12 anos nessa rotina, trabalhando nos 2 lugares, até que um dia eu tive uma proposta para ficar só na TV, aí eu optei em ficar só na TV. Isso foi em 2005, mas eu trabalhei na Cultura quase 18 anos, trabalhei 17 anos e meio. Zé, você notou alguma mudança do rádio daquela época para cá, não? Mudou muito, né? Hoje em dia,
O rádio ainda é muito importante na vida das pessoas, o rádio ainda faz... Ainda é muito companheiro, né? O rádio ainda é muito companheiro, uma coisa que nunca vai deixar de existir, né? Porque as pessoas falavam que quando surgisse a televisão, o rádio ia deixar de existir, mas coexistiu, né? Com a internet, as pessoas achavam que o rádio ia deixar de existir, a televisão ia deixar de existir, mas ainda é possível, graças a Deus, ainda tem mercado, tanto para o rádio quanto para a TV. Inclusive para as TVs locais, como é o caso da TV Poços. Eu não me lembro o nome do um ex-presidente dos Estados Unidos, não vou arriscar falar o nome porque eu não me lembro, mas ele disse, quando saiu a TV, ele disse que jamais a TV ia superar o rádio, porque o americano, ele disse isso, palavra dele, o americano não tem tempo de ficar sentado para ficar assistindo TV. A televisão era assim, né? Hoje em dia já mudou isso também, né? Hoje em dia as pessoas já não precisam mais sentar para assistir a televisão, isso que a gente está tendo que nos adaptar. Hoje em dia o cara tem televisão no carro. Inclusive na TV Poços, né? Então hoje em dia a gente tem que disponibilizar as nossas reportagens na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e tudo mais. Mudou muito. Porque hoje em dia, para fazer a pessoa deixar de fazer tudo que ela está fazendo para sentar e assistir um jornal ou uma novela ou qualquer coisa na televisão, não é fácil. Porque ela tem a opção de assistir aquela programação que ela gosta na hora que ela quer, na tela que ela quer, no momento que ela quer, né? Zé, mas me diga uma coisa aqui, ainda falando do rádio. Há muito tempo atrás, lá no início do rádio, né? O rádio tem aí 100 anos, não tem? O rádio está 100 anos, né? A cultura, não estou falando a cultura tem 87 anos. A cultura tem 87 anos, é uma das mais antigas, né? Foi Mas, inaugurada em 33, a rádio. 33. Antigamente, para se falar no rádio, o cara que era voz, né, cara? Pura voz. Né? Hoje em dia não, né? Hoje, já faz um bom tempo que já não exige mais voz, né? Até porque se exigir... Quando a pessoa tem uma boa voz, ajuda, facilita, né? Igual na televisão. Não precisa ter uma aparência boa, mas se a pessoa tiver uma boa aparência, ajuda. Faz toda a diferença. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. O feio vai, mas se for bonito é melhor, né? É lógico. Pois é, mas não adianta a gente... o seguinte, que o que eu estou dizendo que mudou assim... Você fala a exigência, né? Exigência. Ou o cara tinha aquele vozeirão de locutor mesmo, ou ele não conseguia emprego. Agora hoje o cara, eles têm que se comunicar, né, Zé? Tem que se comunicar. Falar, né? Falar. Ele tem que saber falar o que as pessoas precisam ouvir na hora e do jeito que as pessoas querem ouvir, né? E é uma coisa, é um mistério, é uma dificuldade, não é tão fácil depois assim como também, as pessoas imaginam, não. Porque hoje em dia, por causa da concorrência, né? Você atrair um ouvinte ali não é fácil, né? Mas o rádio você tem que trazer o ouvinte, falar do produto, não é? Fazer o ouvinte imaginar. Imaginar o produto, né? Por isso que a gente tenta... Por exemplo, quando a gente tinha esse quadro que eu te falei, Um Pedaço da Sua Vida, que era às 10 horas, a gente colocava um fundo musical. Aí quando era uma história triste, a gente fazia uma voz triste. Quando era uma história alegre, a gente fazia uma voz alegre. Você tem que fazer a pessoa imaginar aquela história que você está contando e tal, né? E eu fiz muito prazer esse quadro durante muito tempo e era um sucesso muito grande. Né? Você acha que o rádio te deu bagagem para a televisão? Completamente. Eu só cheguei na TV Poços por causa da Rádio Cultura. Porque a gente vê, eu já ouvi falar assim. Sabe quem que me deu uma força para entrar na rádio? Eu gostaria de falar dessa pessoa, cara, que me deu uma força para entrar na TV Poços na época. Lourinho, músico. Lourinho. Em 1992... eu era o locutor da campanha do Luiz Antônio para prefeito. Luiz Antônio Batista era candidato a prefeito em 92 e eu gravava no estúdio do Lourinho as chamadas do rádio, do programa de rádio da campanha do Luiz Antônio Batista. Então, gravando na casa do Lourinho lá, ele falou, olha, você tem jeito, você tem uma boa aparência, você tem voz, você poderia trabalhar na TV Poços. A TV Poços já tinha 2 anos. Eu entrei na TV Poços quando a TV Poços já tinha 2 anos. Você começou como repórter, né? Eu comecei como repórter. Aí o Lourinho que foi falar de mim para o Oswaldo Navarro, que era o diretor da época. Vado, grande, meu amigo, muito amigo. Aí o Vado me chamou para conversar, me deu a oportunidade de aprender. Eu aprendi com a Roselino, aprendi com o César, que era um repórter que trabalhava na época. Trabalhei junto com o Marcos Vinícius, trabalhei junto com o Marco Antônio, trabalhei junto com a Sônia, aquele pessoal das antigas lá. Ali eu fui pegando bagagem, né, com a TV, porque é difícil, eu era acostumado com rádio, né, de impostar a voz, falar no rádio. Aí na televisão você tem que ser mais
mais contido, né? Você tem que ser mais contido, você não pode exaltar muito. Não, você até porque, tem que saber dar o tom para a reportagem, que é o tom né? que ela merece. Não pode querer aparecer mais do que a própria notícia. Né? Isso é um perigo, que a gente vê que tem gente que quer aparecer mais. Às vezes a pessoa quer aparecer mais que a matéria, próprio assunto, né? Hoje em dia as pessoas estão tendo a oportunidade de matar a saudade desse início meu na TV Postos, porque a TV Postos criou um canal no YouTube que chama Acervo TV Postos, e ela está reproduzindo reportagens que nós produzimos lá em 92, 94, 96, em 90, quando eu nem estava na TV ainda, né, quando o Telefatos começou no ar, com o Marcos Vinícius apresentando, com a Sônia apresentando. Então as pessoas, se você acessar esse canal no YouTube, Acervo TV Postos, você vai ter condições de me ver lá no comecinho, lá em 92, 93, 94, eu fazendo reportagens de rua e tudo mais. Inclusive eu cheguei a fazer uma matéria com você, né? O Marquinho, para quem não sabe, nessa época, nos anos 90, ele trabalhava na rádio, ele fez 92. sorteio de uma vaca. Foi em 92? Ele fez sorteio de uma vaca no programa dele. Então, o caso foi tão inusitado que a TV Postos, na época, marcou uma reportagem para a gente fazer para o Telefato sobre o sorteio que um radialista, Marquinho Azevedo, Marquinho Manteiga, tinha feito do sorteio de uma vaca. Aí, quem quiser rever essa matéria, então pode acessar esse canal Acervo TV Postos e achar essa reportagem que eu fiz. É que na época com o Marquinho de sorteio de uma vaca. O patrocinador que me deu a vaca, o Leite Santa Marina, na época, né? Hoje não tem mais, hoje eles só fabricam requeijão e manteiga, né? Mas eu chamei o Dr. Laudo na época, eu falei, Laudo, você não quer me dar uma vaca? Ele falou, dá uma vaca? Porque é uma vaca cara. Então ele falou, o que você quer com uma vaca? Eu falei, nós vamos fazer uma campanha para o Leite de Santa Maria, nós vamos sortear uma vaca. Sortear uma vaca. Ele falou, cara, acho meio esquisito. Mas daí, ele falou, depois eu te falo. No outro dia ele me ligou. Falou, Manteiga, eu vou te dar a vaca. A primeira vez, eu fiz uma campanha do dia 7 ao dia 23 de dezembro. A primeira vez, eu recebi 16 mil cartas. Naquela época era fazer rádio, viu? Que era rádio puro, não tinha internet, não tinha nada disso. Da primeira vez, 16 mil cartas. Da segunda vez, deu quase 20 mil cartas. Da terceira e última vez, passou de 25 mil cartas. Puxa vida, hein? Que eu recebia por conta de uma vaca. As pessoas participavam mesmo. Né? E outro dia eu mandei para o nosso companheiro, que você conheceu, o Antônio Viviani, que passou pela Cultura também. E hoje ele é voz padrão da CNN, né? Passou pela Fox e tal. E você sempre foi muito amigo, ele está aqui. Eu conheci. Inclusive vem participar comigo aqui, ele vem. E mandei para ele, falou, veja isso aqui. Ele não acreditou, falou, Manteiga, coisa mais linda. Ele adora essas coisas. Ele falou, rapaz, nessa época, isso deve ter sido um estrondo. Quando eu contei para ele, ele falou, não acredito. Porque nessa época ele estava bem afastado daqui, também trabalhando feito louco, então hoje ele está mais tranquilo. Nessa carreira nossa, a gente tem que fazer umas loucuras, né, cara? Tem. Nossa, você tem que... Porque o salário do rádio e da TV do interior é muito baixo. Se você não der os teus pulos, você não consegue manter uma família e tudo mais, né? Então você tem que fazer coisas. Então, verdade, no meu começo ali, eu trabalhava na rádio, eu trabalhava na TV, trabalhei no Senacom, que era uma discoteca, depois eu trabalhei na Alibi Discoteca. Discoteca. A Alibi era uma discoteca que tinha ali em frente ao Hotel Nacional. Você fazia o que lá? Eu era o locutor da discoteca. Tinha o DJ, que era o Heraldo, o Marquinho, o Paulinho, que eram os DJs. E eu e o Clayson Filizolo. O Clayson era meu colega grande de locutor. Comunicador, o Clayson. Eu e o Clayson, a gente era os locutores lá. Então, naquela época lá, anos 80, o rock nacional fervilhando, né? Então a gente fazia a gente punha as pessoas para cantar as músicas, fazia gincana, fazia sorteio, fazia promoção, fazia concurso para quem imitava melhor o Michael Jackson, Madonna, quem cantava as músicas do Ultraja, dos Titãs, do Capital Inicial, sei lá. Então a gente fazia as promoções. Eu era o locutor da discoteca. Eu cheguei a trabalhar com carteira assinada mesmo na Alibi Discoteca. Eu trabalhava na rádio, trabalhava na lojinha lá no artesanato e trabalhava na Alibi aos finais de semana. E ainda fazia faculdade de letras. Zé, quando eu fui pro rádio, eu mexi com muita coisa, né? Mas quando eu fui pro rádio, eu trabalhei no Nuclebras. Eu e o Paulinho Coruminas, o irmão dele, nós tínhamos uma fábrica de bolsa, de cinto, mexi com isso também. Eu mexi com gado. Né? Eu mexi com retroescavadeira.
entendeu? Tem que fazer umas loucuradas aí, né? Mas nessa época eu não levava o rádio. O rádio era uma segunda opção. Uhum. Mas eu fui vendo que as coisas estavam tão difíceis que eu acabei ficando com o rádio. Abandonei tudo e fiquei com o rádio. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uhum. Né? Então, eu fiquei durante muito tempo na rádio, depois fui para a TV, trabalhei nos dois um bom tempo. E de 2005 para cá, eu tô só na TV Poços. Desde 2005 para cá, eu tô só na TV Poços. Eu era repórter de rua, depois... Na TV Poços eu cheguei a fazer de tudo, né? Uhum. Produção, reportagem, narrei futebol, campeonato amador... Gravava as propagandas, as chamadas para TV. É por isso que quando o camarada sai do interior e vai para uma capital, ele se dá deita bem. E rola, porque ela faz uma função só. Aqui é igual... Você sai aprendendo a fazer tudo, né? Quando chega um novato, em 2005 eu passei a ser o editor-chefe do Telefatos, né? Então quando ia algum jornalista recém-formado procurar emprego lá, eu falava, olha, televisão do interior é parecido com circo, porque no circo é assim também, né? O palhaço, ele vende pipoca, ele é o palhaço, ele é o trapezista, ele é o dono do circo. E na TV do interior é assim também. Então, você é produtor, você é repórter, o motorista, ele dirige e passa o teleprompter para o apresentador, o cinegrafista, hoje em dia, ele grava sozinho as matérias quando não tem repórter, ele faz as imagens, ele faz programa de jornalismo, ele faz programa de esporte, ele tem que fazer... Então, você tem que... Isso te dá um enriquecimento muito grande. Então, muitas pessoas que começaram com a gente na TV Poços, recém-formadas, elas se deram bem depois para outras emissoras porque tiveram uma boa aprendizagem com a gente. Aliás, Poços... E muita gente que começou na TV Poços ali, fazendo estágio e tal, ganhou uma boa bagagem, uma boa experiência e depois foi para IPTV, para Record, para outras emissoras maiores. Tem gente na Globo, aquele menino que é repórter na Globo, esqueci o nome dele, fugiu. O Wallace Lara não chegou a passar na TV Poços. Não é? Mas ele chegou a fazer estágio na TV Alfenas. Uma época ele quase trabalhou na TV Poços, mas acabou não acertando. Você viu Viviane hoje na CNN. Né? Mas nós temos o Thiago Moraes, por exemplo, que passou na TV Poços, hoje está na Record News. A Natália Assis, que passou na TV Poços, foi para a IPTV Sul de Minas, hoje ela está na IPTV Campinas, é apresentadora na IPTV Campinas. O Mauro Tramonte é o maior exemplo nosso, né? Mauro Tramonte, que é o principal nome da Record Minas que hoje. Passou pela Rádio Cultura também, no Cultura de na Rádio Cultura. E começou fazendo plantão na Rádio Cultura, depois ele foi para a TV Poços, fazendo o Câmera Verdade, né? E uma coisa que destacou muito a carreira do Mauro foi quando ele cobriu aquele caso do McDonald's lá, que o pessoal da Record acompanhou pela internet, depois fez convite para ele. Ele foi para a Record e hoje... Nas últimas eleições, ele se tornou o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais, em todos os tempos. Teve mais de 500 mil votos. E tem a historinha dele na Rádio Cultura e na TV Poços, como eu. Eu decidi ficar mais por... As propostas que eu tive para sair da TV Poços, na época, não foram vantajosas. Eu preferi ficar por aqui mesmo e tal. Eu sou mais tranquilinho, mais na minha aqui. Gosto do interior. Eu gosto daqui da cidade, sou apaixonado por Poços de Caldas, fiquei por aqui mesmo. É que as propostas também não foram tão boas quanto foram para o Mauro Tramonte, né? Mauro Tramonte, eu não sei o salário, mas assim, quando ele recebeu a primeira proposta, com certeza ele foi para ganhar muito mais do que ele ganhava. Sim, mas é muito mais. Aí não tem jeito o cara falar não, né? Oportunidade. As propostas que eu tive para ir fazer reportagem assim na nossa região aqui do sul de Minas, ganhava um pouco mais, mas eu tinha que mudar de cidade, pagar aluguel, deixar a família, e eu preferi ficar por aqui mesmo. E me diga uma coisa, você tem saudade do rádio? Eu tenho saudade, eu tenho saudade do rádio, eu sonho muito que estou fazendo programa na rádio até hoje, e sonho sempre com a Rádio Cultura. Eu tive uma pequena passagem, algumas semanas no futebol na Rádio Difusora, mas eu fiquei quase 18 anos na Rádio Cultura, né? Então toda a minha história no rádio foi na Rádio Cultura. Então eu sonho muito que estou fazendo programa na Rádio Cultura até hoje. Eu sonho como se estivesse fazendo a abertura do programa, o encerramento, como se eu estivesse lendo as cartinhas lá do quadro Um Pedaço de Sua Vida, aquela coisa tudo. Então eu tenho muita saudade do rádio, mas eu não tenho saudade daquela rotina, porque é uma rotina louca, né? Eu trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite, então da rotina eu não tenho saudade. Agora, do trabalho no rádio, do rádio em si, das cartinhas que as pessoas levavam, dos casamentos que eu consegui através do meu programa na rádio, das cadeiras de rodas que eu consegui para as pessoas que precisavam, das cestas de alimento, dos remédios. Não é mais assim, né, Zé? Não tem mais isso, né? Eu sou dessa época boa do rádio, que a gente fazia campanha para conseguir uma cadeira de rodas, para conseguir uma cesta de alimentos para as pessoas.
E consegui até coisas assim mais caras, bicicleta, televisão. Aí começou a ficar tão muito pedido que uma época a gente teve até que cortar um pouco. Olha, vamos priorizar, vamos pedir só alimento, remédio, cadeira de rodas, só coisas mais sérias, vamos deixar. Porque a gente pedia televisão, pedia bicicleta, aí numa época a gente parou, né? Mas conta, né? agora essa é a cesta de alimentos, o remédio, isso aí a gente sempre continua. Durante os quase 18 anos que eu fiquei na cultura, sempre foi assim. E através do meu programa na rádio, teve gente que se casou, teve uns 2 ou 3, acho que hoje 3 casamentos, que as pessoas escreviam a carta dizendo que estavam solitários, que queriam conhecer algumas pessoas, né? Era o Tinder do rádio, vamos dizer assim. Aí as pessoas davam suas características, idades, o que gostava, o que não gostava. Eu cheguei a arrumar casamento, de ser convidado para ser padrinho e tudo mais. Né? Foi difícil. Não teve ninguém que foi lá tirar satisfação depois. Pô, você me arrumou esse casamento, olha o que deu. Não, mas eu tentava ter um distanciamento. Por exemplo, o cara que me convidou para ser padrinho, eu fui muito educado, mas eu não aceitei. Falei, olha, eu não te conheço, não conheço a mulher, é melhor você convidar pessoas do teu convívio, da tua família, pessoas que gostam de vocês. Vou te falar uma coisa. Além de eu cheguei até a ir num casamento assim, mas não para ser padrinho. Então, mas acontece o seguinte, deve ter acontecido isso com você. Uhum. As pessoas estão tão acostumadas a te ouvir no rádio, no dia a dia, que eles sentem como se ele fosse assim da tua família e ele às vezes te encontra na rua e tem uma intimidade com você. Naquela época era até mais, né? Naquela época era até mais, às vezes até meio inconveniente, às vezes. Às vezes estava no shopping, por exemplo, assistia um filme, o cara vinha, olha, lê minha cartinha lá, oferece uma música para mim. Ou tô com um buraco lá na minha rua, lá, pede pro prefeito mandar tampar aquele buraco. Mas isso acontece até hoje ainda, sabe? Acontece. Diminuiu um pouco, mas acontece até hoje. Acontece até hoje. Então, às vezes as pessoas... Na TV é a mesma coisa também. As pessoas brincam, às vezes eu tô com minha esposa na rua, às vezes eu tô com meu filho, assim, tomando shopping, batendo. As pessoas passam e brincam como se fosse um velho amigo. Você vai ver um ouvinte, que você nem sabe quem que é, mas o cara, ele te ouve todo dia. Não, porque o radialista, ele é um amigo, né? Principalmente da dona de casa, né, cara? Puxa... Você faz companhia, você informa. Na época tinha o horóscopo, que as mulheres gostavam muito de ouvir, né? Acabou. As músicas antigas e tudo mais. Então, se você tivesse horário no rádio, você voltaria para o rádio, Zé? Se eu tivesse eu não sei se durante toda a semana, sabe? Mas eu acho que eu voltaria sim. Não para fazer 4 horas, igual fazia antigamente, que era muito cansativo, né? Mas assim, se fosse para fazer 2 horas por dia, ou um programa semanal, ou se tivesse um bom patrocínio, eu até voltaria sim. Legal. Por falar em patrocínio... Para fazer graça, não. Teria que voltar para ganhar um dinheirinho, né? Para ganhar um cascarinho, né? Só para dizer que voltou também, não. Porque a gente vive disso, né, Marquinhos? Claro. Deixa eu falar, se o Zé está falando de patrocínio, eu quero aproveitar aqui e falar do nosso patrocinador, que é o kombucha, né? O chá da vez. Isso aqui vai substituir o refrigerante. O refrigerante tem açúcar, né? Etc e tal. Esse refrigerante que você gosta aí, isso aqui não contém açúcar, isso aqui é 100% saudável. Então, se nós costumamos chamar aqui, desculpe, de o chá da vez, porque você tem saúde, te dá disposição, te dá dias, então, gente, te dá dias muito melhores. Então, é o chá da saúde, né, Marquinhos? O chá da saúde. É o chá da saúde, você vai experimentar depois. Se quiser, coloca aí, você vai experimentar, você vai gostar. Vai falando aí, Zé, porque minha voz... O Marquinhos também o programa aqui é bastante tempo, né, de duração. Mas, Marquinhos, você perguntou se eu tenho saudade da rádio. É claro que eu tenho saudade da rádio. Às vezes eu me lembro, por exemplo, antes da gente começar a fazer essa gravação aqui, você me perguntou, você lembra como é que você abria o programa? Exatamente. Eu me lembro. Como é que era essa abertura, Zé? Eu sempre que... eu tinha um apelido, antes de entrar na rádio, já na época da discoteca ainda, eu tinha um apelido de Zezinho Alto Astral também. Zezinho Alto Astral. Então eu levei essa alta, naquela época, juventude, alegria, então levei isso pro rádio. Então a abertura do meu programa era uma coisa alegre, eu sempre começava com uma música pra cima. Tinha até uma vinheta que falava Zezinho Ramos, o Alto Astral da cultura. Zezinho Ramos, o seu Alto Astral, né? Tinha uma musiquinha, né? Uma vinhetinha, né? Aí eu falava mais ou menos assim: o choro, a depressão, o baixo astral podem durar uma noite, mas a alegria, o otimismo, o alto astral vem todas as manhãs na cultura. Essa era a abertura? A partir de agora, eu quero ver o astral subindo, beijos 1000, e aí vai. Tinha uma frase que eu falava no encerramento também, que eu não esqueço até hoje, cara. Inclusive, tem uma vez, foi até engraçado, uma mulher chegou em mim e falou:
nossa, eu adoro o seu programa quando termina. Boa, ela quis boa. dizer que ela gostava da frase que eu falei. Eu entendi. Eu falei, que legal, que bom, né? Mas ela gostava da frase que eu falava para encerrar o programa, né? Mas aí ela falou assim, nossa, quando você termina o teu programa, eu adoro, porque eu falava aquela frase, né? Amanhã, se eu acordar, eu estarei com Deus. Se eu não acordar, amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Deus. Então a frase é: amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Deus. Quem me deu essa frase foi o Carlão do Circo, Luiz Carlos Cardoso Graminho, Carlão do Circo. Ele falava essa frase nas apresentações, porque ele tinha a turma do Clube do Mickey, fazia os shows dele com um chapéuzinho aí para os bairros, e ele falava essa frase dos bairros. Aí um dia eu vi ele falando essa frase, falei, Carlão, posso usar essa frase? Ele falou, pode. Aí eu passei a usar essa frase. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo, se eu não acordar, eu estarei com Deus. Uma bela forma de encerrar o programa. Eu uso muito, quando eu estou fechando, fica em paz, vai na fé, a gente se fala amanhã. O pessoal gosta, né? Você fala. Tem essas frases que a gente fala assim, elas. Mas a gente tem que falar de coração, né, Zé? Porque é isso que a gente quer realmente para as pessoas. Né? O cara tá ali com a gente, o cara tá no trabalho, o cara tá no volante. Eu aprendi uma coisa assim no rádio, sabe, Zé? Por isso que eu gosto muito de entretenimento, sabe? Certo. Eu gosto de entretenimento. Porque a pessoa liga ao rádio, Zé, para ouvir uma música, para se alegrar, não é? Ter um companheiro. Então, quanto menos você puder levar desgraça para o rádio, sabe? Eu acho que é melhor. Então, tem dia que não tem jeito, né? Há coisas que acontecem, né, que não tem como a gente não falar. Aí você tem que dar uma notícia triste e tal, mas na medida do possível, se puder levar mais informações, mais alegria, músicas mais alegres também, que as pessoas estão precisando, né? Músicas que passam uma mensagem boa. Né? Porque a música hoje, o que tem de música aí tá difícil, né? Difícil, complicado. Hoje eu deixei de acompanhar, né? Sucesso de hoje eu nem acompanho muito, eu sei mais as músicas das antigas, das músicas mais recentes, assim, eu não acompanho. Mas eu vou te falar uma coisa, veja bem, gente, o jovem hoje, muitos, né, quase que na totalidade, eles querem ouvir os mais antigos, ou seja, Roupa Nova, Titãs. Vai lembrando aí da época. Toda essa turma aí, né? Da década de 70, 80, entendeu? O povo. A turma do rock, né? Legião, Barão Vermelho, Cazuza. Nossa, tanta coisa boa, né? Muita coisa boa. E tinha a MPB também, né? Sempre o Milton Nascimento, Beto Guedes, né? Quanta coisa boa que a gente tocava, né? Sei lá, Caetano, Chico, Gil. Muita coisa boa. Né? Roberto rádio, Carlos, Alcione. O bom do rádio, nós trabalhamos hoje, porque a Cultura era uma rádio AM e nós migramos para FM e a gente mantém ainda aquele ar de AM, né? Com som de FM. Com som de FM, mas um AM um pouquinho mais moderno, né? Nós colocamos cada coisa no seu lugar. Mas te dá a oportunidade de você tocar, por exemplo, de um Bruno Mars, o Ferrugem, o Zeca Pagodinho, entendeu? Então te dá essa oportunidade de tocar um Titãs, né? Tocar um Capital Inicial, você vai tocando. Ainda mantém o Roberto Carlos. Domingo de manhã ainda tem um calendário musical que toca as músicas lá da década de 30, de 40, de 50 tem também. Uma audiência coisa violenta legal, né? Aquele programa. O Adriano Aranda, que trabalha comigo na TV Poços. Inclusive eu falei agora há pouco do acervo TV Poços. É o Adriano Aranda que está fazendo essa decupação das fitas. Ele pega aquelas fitas antigas lá, de reportagem que a gente gravou na década de 90 e tal, e está jogando nesse canal Acervo TV Poços no YouTube para as pessoas matarem saudade lá. Essas pessoas têm a oportunidade de me ver lá novinho, com 20 e poucos anos e tal, quando comecei. Você começou com quantos anos exatamente, Zé? Eu vou fazer 54 anos agora em abril, né? Eu comecei em 88, então eu tinha terminado. Você começou novo, né? Eu tinha 23, 24 anos. Você começou novo. Eu comecei no rádio com. Meu filho já tinha nascido. Né? Eu comecei no rádio, eu tinha, acho que. Quando eu fazia o tiro de guerra, por exemplo, eu fiz o tiro de guerra em 87. Eu comecei na rádio em 80. Nossa, eu tinha 20 anos então, tinha 20 anos, 21 anos. Eu comecei tarde no rádio. Quando eu comecei na rádio, eu não era nem casado, porque eu casei em 90.
Então, eu fiz tiro de guerra em 87. No tiro de guerra, eu já dava meu showzinho lá, vamos dizer, entre aspas, né? Brincava de imitar o sargento. Você fazia algumas imitações. Eu lia lá, o sargento mandava eu ler os textos lá, negócio da pátria, lá, aquelas coisas todas. E o pessoal falou, pô, você tem que trabalhar em rádio e tal. Naquela época eu só tinha o sonho de trabalhar. Você impostava a voz no início, Zé? Ou não? Oi? Você impostava a voz ou sempre... A gente tenta dar um brilho. Mas você sabe que eu nunca... Se a gente começar... É que cada um tem um jeito, né? Mas se a gente começar ali a falar só natural, eu sempre achava que a gente dá um brilho, alguma coisa assim, sabe? Então eu tentava enfeitar, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, cada um tem seu estilo. Então, né? Mas eu vou dizer uma coisa, até porque eu não posso impostar a voz, porque eu não tenho voz forte. Você tem uma voz forte. Né? A minha voz é a voz de fundo de poço. Então, se eu impostar a voz, 5 minutos depois eu já perdi, entendeu? Tem gente que consegue. Então, quem me ouve no rádio ouve a minha voz como é. Eu não imposto a voz, porque eu não consigo, eu não tenho peito. Mas quando a gente começa, a gente tem essa coisa de querer. Aí depois não, né, Zé? Depois você vai ficando mais relaxado, né? Não é nem relaxado, você acostuma com a tua voz. Você vê que não tem essa necessidade. Tanto que antes de eu começar, por exemplo, eu fazia umas imitações. Hoje em dia eu perdi, eu não sei fazer mais imitações. Nenhuma. Eu, no programa do Vanderlei de Mello, na Rádio Difusora, antes de eu entrar na Rádio Cultura, eu cheguei a fazer umas participações no programa do Dr. Vanderlei de Mello na Rádio Difusora. Que é vontade de ir pro rádio, Zé? Aí o Vanderlei de Mello tinha um programa à noite na Rádio Difusora, aí eu tinha amizade com o Zé de Arimateia Honor, o Zé Maria Honor, que é o pessoal, o Juruna, e o pessoal me chamava, vai lá no programa do Vanderlei de Mello, faz umas imitações. Aí ele mandava eu imitar o Gil Gomes, Silvio Santos. Você imita o Gil Gomes ainda, não? Eu não sei. Eu acho que o Gil Gomes eu acho que eu ainda consigo imitar, mas o Silvio Santos, aquelas coisas que eu fazia lá, acho que eu não é mais, não. Né? É época boa, né, Zé? Do Gil Gomes, acho que o Gil Gomes era assim. Como é que é? Aqui, agora. Você lembra que ele falava aquela... Né? E dava uma... O Gil Gomes, a gente falou agora há pouco do encerramento do programa, o Gil Gomes tinha uma frase que ele falava assim, e ao final de mais um show de notícias, se você agir com dignidade, você pode até não mudar o mundo, não, mas com certeza teremos um canalha a menos. Esse era o Gil Gomes. Esse era o Gil Gomes do rádio, era o Gil Gomes da TV. Apesar que ele fazia no Aqui Agora, ele fazia mais ou menos igual no rádio, né? Ele era muito comunicador, agora, né? Se for falar para eu imitar o Lula, essas coisas, eu não sei imitar mais, porque eu criei o meu jeitinho de falar no rádio, acabei esquecendo. Até porque isso também é treinamento do dia a dia, né, Zé? E na rádio, quando eu li as cartas lá, eu me inspirava muito, e muita gente chegou a falar isso para mim na época, eu não escondia, mas eu me inspirava muito no Eli Correia, o jeito de ler as cartas. Porque o Eli Correia tem um quadro no programa dele, que chama Que Saudade de Você, que ele faz a interpretação de cartas. Todo mundo inspira em alguém, né, Zé? Eu me inspirava no Eli Correia, na forma de interpretar as cartas. Né? Mas o Zezinho Ramos, comunicador, você se inspirou em alguém? Alguém te serviu de... Não, eu pegava um pouquinho de cada um. Né? Eu ouvia muito, Naquela época, as rádios de São Paulo, Record, Capital, Bandeirantes, a gente pegava aqui, né? Pegava de manhã, pegava à noite. Pegava. Hoje em dia a gente ouve quando quer ouvir pelo celular, mas na época a gente pegava no rádio mesmo. Eu pegava a Record na Prefeito Chagas, eu morava aqui na Prefeito Chagas. Aí a gente ouvia o Paulo Barbosa, ouvia o Eli Correia. Eu ouvia, veja bem. Eu ouvia o próprio Gil Gomes, tanto que eu lembro dessa frase de encerramento do Gil Gomes até hoje, né? Coisa que ele falava lá. Eu ouvia um programa no domingo à tarde que chamava Antônio Viviane, Alegria dos Bairros, na Record. Que é o programa que eu faço. Eu liguei para ele, falei, Viviane, eu estou voltando para a Rádio Cultura e eu vou fazer um programa, escuta aí, ó. Alegria dos Bairros. Você tá de brincadeira. É homenagem. Falei, posso? Ele falou, pode e deve. Legal, cara. Então, eu achava muito bacana, sabe? Porque ele fazia um programa nos bairros, na Record, no domingo à tarde, então ele levava Paulo Sérgio, Antônio Marcos, levava e os caras iam ao vivo lá mesmo. Tá? Era um negócio bacana. Uma coisa que eu ouvia muito também era a Rádio Mundial à noite, né? Moon Night, que é esses programas românticos da noite na Rádio Mundial. Naquela época eu ouvia também. A gente se inspira, pega um pouquinho de cada um, né? Eu tinha um sonho, cara, na época, mais novinho, eu tinha um sonho de ser narrador esportivo no rádio. Eu tinha vontade de ser narrador. Eu via
Osmar Santos, você falou do Osmar Santos, Fiore Giliotti, aquela turma das antigas do rádio, e eu queria ser locutor de futebol no rádio, mas aí eu cheguei a fazer plantão, trabalhei com plantonistas, né? Você me falou. Eu trabalhei como plantonista do Marco Antônio, do Savagé, naquele período que ele passou na Rádio Cultura, trabalhei no plantão para o próprio Lázaro Walter Alves e tal, mas narrar, eu nunca cheguei a narrar no rádio. Na televisão eu tive a oportunidade. A TV Posse, numa época, ela gravava os jogos da Caldense, quando não era da Globo, né? Ela gravava os jogos da Caldense no domingo e passava o VT na segunda-feira. Então eu cheguei a narrar, acho que 1 ou 2 jogos da Caldense nessa época, porque o narrador da época era o Antônio Carlos Pereira, mas eu cheguei a narrar 1 ou 2 jogos e cheguei a narrar campeonato amador na TV Posse, todo domingo de manhã. A TV Posse transmitia o campeonato amador aqui da Liga Posse Caldense Futebol. Eu cheguei a narrar alguns jogos ali. Então, na TV, eu cheguei a fazer algumas narrações esportivas. Mas é que o jornalismo acabou me tomando conta, né? Eu fui para o lado da reportagem, depois para a apresentação, depois assumi como editor-chefe. Hoje em dia, eu mesmo escrevo o jornal que eu apresento. Né? E a tua esposa também é do ramo, né? Ela gostava também, se inspirou um pouco vendo a gente trabalhar, acabou fazendo... Ela vem depois de você. Eu sou formado em letras e tenho registro como jornalista profissional. Já a Ludmila não, a Ludmila fez a faculdade, ela é jornalista formada. Uhum. Ela fez a faculdade e tudo. E ela fez rádio, inclusive. Né? Quando ela já estava estudando, ela chegou a fazer um programa na rádio, chamado Palavra de Mulher. Depois ela levou esse programa também para a TV, Palavra de Mulher. Trabalhou como repórter do Telefato durante muito tempo, chegou a apresentar o Telefato. Uma época a gente apresentava o Telefato junto, era o casal. Uma época boa. Né? Puxa vida, as pessoas às vezes até hoje falam, puxa, você podia estar apresentando lá com a sua esposa ou com outra pessoa. O casal era tão legal quando tinha 2 apresentadores. Né? Opa, chegou um pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Zé. Café com manteiga mesmo, Café com manteiga. Eu não consegui abrir a garrafa de café. Você não conseguiu abrir? Que isso? Desculpa, viu, Zé? Não, beleza, tranquilo. Isso é pão gostoso quente, isso é o xodó de Minas. Tá tudo certo. Ô Zé, mas diga uma coisa. Então a saudade do rádio é bastante, né, cara? Eu tenho saudade do rádio, sim. Eu sonho, tô fazendo rádio. O rádio é uma coisa que... Você sai do rádio, mas o rádio não sai de você, né? É verdade. E agora, rádio é uma verdadeira cachaça, né, que o pessoal fala. E agora a televisão, você chega, tá tudo pronto, assim. Não, pronto... na TV é trabalhoso. Não, eu digo o seguinte. Porque é o seguinte, o que acontece? A gente tem antes a gente fazia uma reunião de pauta presencial, hoje é mais pelo celular, pelo WhatsApp. A gente faz uma reunião para definir quais os assuntos que a gente vai abordar naquele dia, que a gente chama de reunião de pauta. A gente define um assunto, define o horário, aí o produtor, no caso, faz o agendamento das matérias, a reportagem vai para a rua, faz as gravações, as filmagens e tal, depois tem que editar a reportagem, às vezes grava 1 hora para deixar uma reportagem de 2, 3 minutos ali. Então é muito trabalhoso. A televisão também é um trabalho muito complicado, é um trabalho muito de equipe. Então, inclusive, é até uma boa oportunidade para a gente falar da nossa equipe, né? Uhum. Porque ninguém faz nada sozinho. Né? Mas deixa eu só te falar uma coisa, Zé. Eu quero chegar lá na equipe, né? Mas eu digo assim, o rádio, ele ainda é... A televisão mudou muito, né? Uhum. Mas o rádio, ele ainda é mais imediato, né, Zé? Só que hoje em dia, com as tecnologias, Marquinhos, hoje em dia, com as tecnologias, a televisão está tão imediata quanto o rádio, sabe? Hoje em dia, com o celular na mão, você faz um vídeo, manda e... Quantas vezes você faz a divulgação de um acidente que acabou de acontecer, né? E ai da gente se não fizer isso, porque hoje nós temos a concorrência das redes sociais, né? Então, inclusive, é uma dificuldade que a TV, tanto a TV Pós, como todas as emissoras que estão passando hoje, é isso, né? Porque, por exemplo, o horário do Telefatos é às 7h15 da noite, com reprise às 10, segunda a sábado. Mas, por exemplo, um acidente que acontece de manhã, a gente só vai falar à noite. Então, e as redes sociais mostram ali no momento, né? Então, o que a gente faz... Primeiro que agora a TV Pós tem programa de manhã, tem programa à tarde e tem o Telefatos à noite. Hoje não é só o Telefatos, mas quando a gente começou era só o Telefatos. Hoje a gente tem o Bom Dia Pós, Matheus Luiz apresenta, que é das 8 às 8h45 da manhã. Tem o Conexão, que era o canal aberto que o Antônio Carlos fazia, mas na ausência do Antônio Carlos, a Ivonete continuou fazendo o programa que chama Conexão, que é de jornalismo e de entrevistas também. Então, quando acontecem alguns acidentes, algumas coisas de manhã ou à noite,
À noite o Bom Dia Postos divulga, de manhã o Conexão divulga, depois à tarde a gente já tem o Postos Agora, que é o Zé Carlos Silva, que ficou no lugar do Mauro Tramonte, que é às 18 horas. Okay. Zé Carlos Silva, que também era da Rádio Cultura, trabalhou muitos anos com a gente na Rádio Trabalhou Cultura. Trabalhou comigo, né, inclusive. E o Zé Carlos Silva tem o programa dele, que é o Postos Agora, depois que vem o Telefatos. Então, assim, ao longo da programação, quem liga na TV Postos tem informações ao dia todo, praticamente. Mas mesmo assim, a gente tem dificuldade por causa das redes sociais, né? Porque a rede social, o cara vai lá, faz um vídeo, posta e o jornal só vai dar no outro dia, né? O diferencial é que a gente faz um trabalho mais completo, a gente ouve o outro lado, a gente não faz só o videozinho ali, tem as entrevistas, a gente apura melhor a informação. Você manda o repórter uma informação lá. mais oficial, o repórter vai, entrevista os envolvidos, ouve os lados diferentes da moeda ali do que está acontecendo, para depois dar uma notícia mais completa e mais oficial, né? A TV, então essa é a importância, essa é a diferença da imprensa oficial para as redes sociais. A rede social é mais descompromissada, o cara vai lá, filma, joga o vídeo na internet, boa. Já a TV, a rádio, já tem uma preocupação com o conteúdo da informação, com a estética da informação. Me fala uma coisa, Zé, essa transição sua de rádio para TV, quando você realmente quis ficar na TV, foi assim meio choque, não? Ou pelo fato de você estar fazendo as duas ali, né? Por 12 anos fazendo rádio e TV. Eu tive que me adaptar, né? Porque no rádio tem aquela coisa de falar empolgado e tudo. E às vezes na rádio o pessoal fala, calma, você não está na rádio não, aqui é TV, é diferente. Então eu gesticulava, né? Ficar mexendo a mão, ficar nervoso, aquela coisa tudo. Então, anos e anos ali, mesmo assim, a gente, né? O pessoal que está vendo as matérias antigas aí vê, é complicado, mas a gente tenta, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Aí vai uma coisa que chama humildade, você saber ouvir as pessoas, saber que você está ali para aprender, saber que você tá ali para aprender, ouvir informação de quem conhece e absorver aquela coisa para você usar no teu dia a dia, né? Então, humildade é uma coisa fundamental para quem quer crescer na profissão. Em qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Coisa que a gente está falando de rádio e TV, que é o mercado que a gente atua, né? Mas isso serve para qualquer profissão. A humildade, canja de galinha não fazem mal para ninguém. Exatamente. E assim, Zé, eu acho que, pelo que a gente sente de você nesses anos, vamos dizer, praticamente 40 anos de microfone, porque a gente sabe quando o cara é do ramo e quando o cara não é. Na verdade é isso, né? Então, você acabou sendo um cara que fez a sua vida, a sua família, seus filhos, veio tudo da comunicação, tudo do microfone, né? Então, você é um cara feliz no que faz. Você não tem arrependimento. Porque eu já vi gente falar, olha, eu passei por tal rádio, trabalhei em rádio, eu fiz TV, me arrependi. Eu já ouvi isso. Você não tem esse sentimento. A gente tem essa dificuldade, mas eu, ao mesmo tempo, tenho orgulho da carreira que eu construí, né? Estou perto de aposentar. Eu já fiz até pedido de aposentadoria, eu já tenho direito por tempo de contribuição, né? Estou até no aguardo. INSS, libera logo. Mas mesmo depois que eu aposentar, eu vou continuar trabalhando na TV Postos ainda, né? Pelo menos por mais um período. Mas eu tenho orgulho, sim, da carreira, com simplicidade e tal, mas eu tenho orgulho da carreira que eu construí, sim. Tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, né? A gente acerta, erra, tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta. Não adianta também achar... Você não consegue. Né? Tem muita gente que não aprova mesmo, não gosta, mas isso aí é normal. Você tem que fazer o teu trabalho ali. Importante é que as pessoas, a direção da empresa aprove o teu trabalho, te apoie e tal, né? Isso eu não posso queixar. Os diretores, Oswaldo Navarro, Ildeu Pereira, Marco Guedes, todo mundo que sempre passou pela direção, sempre me apoiou muito ali. Quem hoje que está na direção? Não? O Ildeu Pereira? O Ildeu Pereira ainda continua e o Marco Guedes, que cuida ali do dia a dia, né? Tá, e você Eu sou responsável pelo jornalismo. Eu sou responsável pelo Telefatos, porque os outros programas, cada programa tem o seu, né? A sua equipe, né? Por exemplo, é o programa o Bom Dia Postos, o Matheus Luiz. Então ele apresenta e é responsável também pelo conteúdo do programa dele. Ele é jornalista formado, Matheus. Ele é formado, inclusive. Eu sou responsável pelas reportagens que saem no Telefatos, especificamente. E isso dá um trampo durante o dia violento, né? Porque você tem que preparar as reportagens, editar, escrever os textos que você vai ler na hora da apresentação, né? Então, é um trabalhinho, né? O Zé come pão de queijo aí. Enquanto isso, eu quero falar aqui do kombucha. Eu quero dizer a você o seguinte, esse chá,
né, que é o chá da vez kombucha Evoluve Kombucha. Tá? Você pode apontar o seu celular para o QR Code para você saber mais, ou você pode entrar, né, evoluve.com.br, evoluvekombucha.com.br, ou no QR Code que você está vendo aí na TV. Aí você vai um dia experimentar, se é que você não experimentou, e você vai saber do que nós estamos falando. Você vai notar o seu dia a dia, a melhora de intestino, principalmente você que tem, por exemplo, vou citar uma coisa aqui, intestino preso. É um santo remédio. Detalhe, isso aqui não contém álcool, tá? Nada. Quer dizer, ele contém ali, não me lembro exatamente o que o Fabrício falou da última vez aqui, mas porque até a fruta, eu não sabia disso, mas até a fruta, ela no pé, ela contém álcool. Ela contém uma porcentagem de álcool. E aqui também. Mas aí o cara fala, mas então é bebida alcoólica. Não é nada alcoólico. Então é saúde pura. Quero inclusive mandar um abraço ao pessoal da Evoluve Kombucha, né? O Clésio, o Fabrício, a Karina, a todos que direto e indiretamente trabalham para que essa empresa vá sempre para frente, que é o nosso patrocinador aqui do nosso dia a dia. Legal? Gostou do pãozinho de queijo, Zé? Adorei. Quer experimentar a kombucha? Vamos experimentar. Vamos experimentar? Sim. Pode Vamos abrir experimentar. aí e colocar para você vai gostar. Enquanto isso, Zé, mas você pode falar, se você não gostar, você fala aqui, não gostei. Aí nós vamos pegar uma outra para você, que você vai adorar. Né? É isso. Esse é os... Valorize a vida acima de tudo. Exatamente. Né? Por isso que fala que não é um refrigerante, não é um chá, ele é o chá da vez. Né? Chá da saúde. É o chá da saúde, Evoluve Kombucha. Uns falam kombucha, outros falam kombucha, mas o certo de se falar é kombucha, né? É isso. Quem gosta de beber isso aí é o Mestre Bucha. Quando viu, ele achou que Fizeram homenagem a ele, Mestre Bucha. Exatamente. Mestre Bucha, que aliás é uma das pessoas mais conhecidas e queridas de Poços de Caldas. Né? Beba saúde. O Mestre Bucha é um grande figura, né? É um figuraço. É um cara que eu quero trazer um dia para contar a história. Merece, viu? O Bucha é um cara a Ludmilla chegou, a Ludmilla no programa Memória Viva dela, ela chegou a fazer um programa especial contando a história do Bucha. Né? O Bucha, eu conheci ele muito pequeno, quando nós fundamos a escola de samba Sassipô, que era um bloquinho. Você tem história de Sassipô também, né, Marquinhos? Eu sou o fundador daquela escola de samba. Era um bloquinho, cara. Eu morava na Rua Paraná, Marcos, Fabinho, Joãozinho Cavini, Zorrei, falecido, grande amigo meu. Nós fizemos um bloquinho com a molecada da rua ali, que deu 48 pessoas. Né? E daí ele foi crescendo, e o Bucha chegou lá um dia, muito pequenininho, né? E de repente ele tomou conta da bateria, etc. E tal. Gostou, Zé? Adorei, gostei sim. Muito bom, né? Opa, maravilha. Isso daí é muito bom pro dia a dia, viu, Zé? Uma maravilha. É isso aí. Isso aí é saúde pura. Bom, Zé, a gente vê ali na TV Poços que existe assim apesar de tem alguns programas que são terceirizados, né? Tem. Mas você vê que existe ali uma união forte de todos ali, Zé Carlos. Tem que ser, né, cara? Tem que ser, porque é o que eu falei agora há pouco, o trabalho em qualquer empresa tem que ser feito um trabalho de equipe. Né? Exatamente, o rádio, a televisão, ele é assim, né? As dificuldades hoje em dia são muito grandes com as redes sociais, o crescimento das mídias sociais, então as emissoras oficiais de imprensa, se não tiver um trabalho forte do dia a dia ali, é difícil de sobreviver, não é fácil não, é muito complicado, o custo é alto, né? E agora tem essa concorrência das mídias sociais, o que a gente pode fazer é usar as redes sociais a nosso favor, ou seja, nós temos a nossa página no Facebook, que tem mais de 234 mil seguidores, tem mais de quase 155 mil curtidas na página. Legal, né, Zé? Então a gente publica, as principais reportagens do dia a gente publica na nossa página no Facebook. Tem o nosso canal no YouTube também, que aliás nesse período agora está com um probleminha, mas já vai voltar. E tem o Acervo TV Poços agora com as reportagens antigas. Então quer dizer, e tem a nossa página no Instagram também com mais de 40 mil inscritos, a nossa divulgação no Instagram também. Então, ou seja, a gente usa as redes sociais a nosso favor, a gente divulga as nossas coberturas, os nossos programas, as nossas reportagens nas redes sociais, seja no
no Face, no YouTube, no Instagram e tudo mais. E olha, Zé, vou dizer uma coisa para você. Porque se você não fizer isso, está perdido, porque é eu- complicado. As pessoas hoje em dia, nem todo mundo tem tempo para sentar, sentar, Mas para eu- assistir um programa. Né? Então você tem que dar essa acessibilidade para as pessoas ali no celular, no computador e Eu tal. ouvi há para as pessoas terem muito acesso. tempo atrás, você deve conhecer o Luiz Mineiro, né, que passou, Aham. foi chefe de jornalismo primeiro na SBT. Manchete, depois Manchete, depois ele ficou um tempo na Record, SBT, depois voltou para a Record, né? Uhum. E ele é um grande conhecedor. Ele falou comigo uma vez que estava chegando, que a televisão, há muito tempo, para você ver como é que é a coisa, hein? A televisão ela ia regionalizar Aham. e depois ela ia municipalizar, para você ver onde é que o cara enxergava. É. E é o que acontece hoje. Uma vez eu assisti uma palestra do Mineiro, ele falou isso mesmo. Né? Entendeu? E é o que acontece, né? Que de trazer. Você tem que se aproximar das pessoas. Você tem que se aproximar das pessoas. Olha a Globo aí. A Globo é um exemplo, porque a Globo acaba sendo um espelho para todo mundo, né? A Globo tem ali o jornal dela aqui, da IPTV, que cobre o sul de Minas, que cobre Posto de Caldas, cobre as outras cidades. Então, ela é uma aproximar das TV pessoas. regional. Acaba sendo Agora, uma se regional. você pega... Nós e a TV Plan somos TVs locais e a IPTV é uma TV regional. locais, TV mas Alterosa vocês regional. pegam aqui numa A boa gente região. pega algumas né? cidades aqui da região, né? Quantas algumas cidades, mais ou menos? Eu não sei, mas acima de 10 é certeza. Aham, Acima legal. de 10 é certeza. Mudou Então- um pouco depois que nós passamos para o HD, mudou um pouco. Mas tem várias cidades que pegam e tem esse lance da internet, né? A nossa programação, por exemplo, no site tvpox.com.br, a pessoa pode assistir a nossa programação no site. Muito legal. Nós temos um aplicativo que a pessoa pode assistir a programação ao vivo ou pode rever as reportagens. E tem a página no Facebook, tem o canal no YouTube, tem a página no Instagram. Quer dizer, são opções que as pessoas têm para ter acesso ao nosso conteúdo. Então, quem quer acompanhar o trabalho que a gente faz, acaba encontrando uma forma de acompanhar. Né? Eu não sei... Viralizou aquela matéria do menino da vacina, né? Então, já teve algumas matérias nossas que viralizaram, assim, que a gente fez aqui, que ganhou repercussão nacional, né? A última que a gente fez, uma coisa simples, o Matheus Luiz, que é o nosso repórter, foi cobrir a vacinação infantil quando começou, entrevistou o menino autista, o Nicolas, um menino de 11 anos, aí ele falou aquela coisa gostosa, melhor que isso, melhor que tomar vacina é só comer um pastelzinho com guaraná. Aí mandou um abraço para todas as crianças, falando que as crianças não precisavam ter medo de tomar vacina, não. Deu um puxãozinho de orelha no Bolsonaro, né? É verdade. Foi muito autêntico o menino e acabou viralizando. Menino de 10, 11 anos, né? 11 anos o menino. 11 anos, né? 11 anos o menino. Muito legal isso. E você vê a proporção que toma uma coisa dita na TV. Uma matéria, né? Essa foi uma matéria de grande repercussão nas redes sociais que nós tivemos, mas há um tempo atrás a gente viu uma matéria também que teve milhões de acessos. É uma matéria simples, foi feita com um celular na porta da TV Poço e teve assim milhões de visualização na época. Que era um caso, não sei se alguém vai lembrar aí, uma pessoa veio e estacionou o carro na própria porta da TV Poço ali na João Pinheiro, entre a TV Poço e a Viamundo, estacionou um carro e passava uma mulher com um filho na cadeira de rodas. E essa mulher não conseguiu passar, porque o carro estava em cima da calçada, não conseguiu passar com o carrinho, com a cadeira de rodas do filho dela. Aí ela chamou a polícia e mandou guinchar o carro. E era praticamente na porta da TV Poço, a gente filmou, a pessoa que estava chegando na TV Poço para trabalhar, usou o celular ali, filmou, foi o Ceará que filmou. Despretensioso, né? Despretensioso. Fez aquele vídeo, a gente fez uma reportagem em cima daquele assunto que estava acontecendo, o carro sendo guinchado, por falta de cidadania da pessoa. Isso acontece muito da João Pinheiro. Nossa. Você passa muito da João Pinheiro ali, você sabe, né, Marquinhos? A pessoa para o carro em cima da calçada, aí vem um cara com cadeira de rodas, carrinho de bebê e não passa. E no caso dessa A senhora, gente não passa também. às vezes até a pé você não consegue passar. Quantas vezes que eu ando muito a pé? Quantas vezes você tem que passar no meio da rua porque você não consegue passar? E nesse caso aí foi um caso que a mãe morava atrás da TV Postos ali na João Pinheiro, tentou passar em frente à TV Postos com a cadeira de rodas do filho, não conseguiu, só que ela ligou para a polícia e mandou guinchar, e foi o guincho mesmo, e colocou o carro no guincho e levou, e ela deu entrevista falando, eu tenho que fazer isso, eu não sabia de quem que era o carro, nem nada, mas ela fez porque ela falou assim, que é para servir de exemplo para outros motoristas, donos de veículos, que respeitem as passagens dos pedestres e das mães com os carrinhos de neném, né? E do cadeirante, no caso do filho dela era um cadeirante,
que morava ali. Então essa matéria na época deu milhões de visualizações. Tá, E agora esse caso do menino Nicolas aí também, do autista, também deu bastante visualização. fala uma coisa para mim. Qual foi uma matéria ou qual uma notícia que você deu que você achou engraçado? Uma que você não esqueceu, que foi muito engraçado. E uma que te deixou triste, que você praticamente não conseguiu... se bobear, você não conseguia terminar a matéria. O engraçado, eu fui no Jornal ao Vivo, um mosquito uma vez. O mosquito no Jornal ao Vivo é complicado, né? O mosquito andou na minha cara e eu ficava pensando no mosquito. O engraçado foi esse mosquito. Eu não cheguei a engolir o mosquito não, mas ele passeou, ele foi em cima, então essa história é engraçada. Agora, de acidentes, assim, de matérias tristes, foram vários acidentes que eu cobri, né? Eu cobri muito acidente, muito acidente. Eu me lembro de uma criança que morreu afogada na Saturnino de Brito. Quando você era repórter. Quando eu era repórter. Eu fiquei muito tempo de repórter também, né? Fiquei mais de uns 12, 15 anos como repórter. Inclusive naquela matéria minha da promoção da eu era repórter de rua. Você era repórter. Então, eu fiz muitos acidentes, assim, de pessoas que tinham acabado de falecer, a família chega desesperada, né? E eu me lembro de um afogamento de uma criança, uma ou duas crianças que morreram afogadas na Saturnino de Brito, e a gente foi lá, chegou lá, tirando o corpinho da criança. Então, eu tive matérias desse tipo aí. Acidentes com vítimas, né? Eu cheguei a ver umas coisas pesadas por aí. Né? É complicado. Você tem que tentar ter um certo distanciamento, mas às vezes a coisa é tão forte que não dá, né? Para distanciar, né? Você veja bem, nós estamos batendo um papo aqui, gente, e assim, a gente tem toda a liberdade de comer um pãozinho de queijo, de tomar uma kombucha, né? De tomar água, pedir água lá pro Lucas, etc. e tal. Então, a comunicação, ela mudou muito, ela te deixa hoje bem mais à vontade, né? Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, porque no rádio eu sou exatamente assim, você também era assim, a gente, né? Sem muita postura, a TV é diferente, mas é lógico que você não vai no jornal eu tento manter uma postura mais séria, pela responsabilidade. Sim, tudo, você está dando uma mas notícia. Mesmo assim, eu tenho liberdade. Se eu quiser fazer um comentário após uma reportagem, se eu quiser fazer um comentário após a reportagem, eu posso, eu tenho essa liberdade. Sim, mas eu estou dizendo assim, por exemplo. Mas a própria Globo está mudando isso, né? Você viu que já vi vários comentários do William Bonner no Jornal Nacional que você não via antigamente, né? De uns anos para cá, a Globo deu essa liberdade para ele fazer um comentário de uma matéria. Mas o que eu estou dizendo para você é com relação, por exemplo, ele estava me contando aqui que o mosquito passeou pela testa dele, pela boca dele, e ele não podia fazer nada. Naquela época a gente não era mais quadrado. Hoje em dia eu poderia, mas naquela época a gente mantinha uma postura mais séria ali, sabe? Mas só que porque o que eu pensei assim, eu estou sentindo mosquito, pode ser que as pessoas não estão nem vendo. Então eu segui com a notícia, fiz como se nada, cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo, né? Que dureza, né? E hoje mas hoje em dia você fala, opa, tem um mosquito aqui. Dá para fazer uma coisa desse tipo hoje, né? Opa, sai daqui, mosquito. Né? Dá para fazer uma coisa desse tipo hoje. Hoje mudou muito. Hoje você tem essa liberdade, essa abertura. As pessoas entendem. Isso é uma coisa legal também. Né? Eu acho muito legal. É bom ter o distanciamento, mas é um ser humano que está ali, né? Igual você falou. Às vezes você emociona com a matéria, às vezes você fica com raiva de alguma matéria. E assim também, a comunicação hoje te dá a liberdade de você usar o coloquial, né, Zé? Principalmente no rádio e na televisão, você tem que usar a linguagem coloquial, a linguagem falada no dia a dia. No dia a dia. Mas numa notícia, diferente, por exemplo... do jornal impresso, por exemplo, no jornal impresso você pode fazer um texto mais rebuscado, porque se o leitor não conseguir ler na primeira vez, ele pode ler 2, 3, quantas vezes ele quiser, ele pode pesquisar no dicionário aquela palavra, pode pesquisar no Google aquela palavra. Agora, no rádio e na televisão, você tem que falar uma vez só, bem falada, a ponto da pessoa ouvir aquilo e entender aquilo. E te entender, né? Isso que é importante. Esse que é o grande lance da comunicação, é você falar a linguagem do povo, do jeito que o povo fala. Exatamente. Né? Você vai fazer eu quando vou fazer um texto de propaganda, de publicidade, um testemunhal que eu vou fazer. Você então conversa sobre o produto. Eu converso, eu vou primeiro conhecer, eu vou falar da kombucha. Então, isso daqui, eu conversei com o Lucas, pegou um release da kombucha, dizendo o que era kombucha, os efeitos. Conversei com o Fabrício, ele esteve aqui, antes nós conversamos,
para eu poder falar ter mais propriedade. mais propriedade. Experimentei a kombucha, tomei aqui, tomei em casa também. Então não é uma conversa assim de sem base, de mentirinha, né? É um produto realmente espetacular. Ele é tudo isso que eu estou falando, ele é saúde, ele é tudo. E assim, nós podemos falar de uma forma, do jeito que eu estou falando aqui. Kombucha, Evolve Kombucha é para isso. Certo? Hein? E probiótico, né? Então, você pode usar, você pode até errar a palavra, como eu errei aqui agora, né? Trocar o R. Então, isso aí faz parte, né? Então, hoje eu acho que você tem mais liberdade de comunicação, porque antigamente o cara, para falar no rádio, ele tinha que ter uma voz excepcional, né? Ele tinha que ter um vozeirão, ele não podia errar de forma alguma. Hoje não, você errou, você conserta. Errou, e daí? Faz parte. Fica natural, aproxima o comunicador das pessoas, né? Eu só acho que isso é uma coisa boa. Uma coisa que evoluiu. Tem que ser assim, porque você vê, as redes sociais estão crescendo por causa disso, porque na rede social a pessoa, alguns fantasias e tal, mas de uma maneira geral a pessoa mostra aquela realidade nua e crua, e no rádio, na televisão. Você tem que procurar fazer isso para aproximar, para as pessoas se identificar com você daquilo que você está falando. Exatamente. Está tentando mostrar. Né? Exatamente. Às vezes a gente faz uma abertura uma cabeça de abertura para uma matéria ou para uma abertura de programa. Então eu nunca abro meu programa de manhã, né? Então solta a vinheta lá a partir de agora, a Alegria dos Bairros e tal. Alô, bom dia, minha linda e querida Poços de Caldas, sul das Minas Gerais. Alô, Brasil, estamos chegando, né? Que começa a Alegria dos Bairros, aí você começa por ali, né? Manda ali uns abraços pra rapaziada, fala a hora, mostra a hora pro cara, vê se ele perdeu a hora. Um cara me ligou uma vez, falou, meu amigo, por que você fica falando a hora toda hora? Pô, eu também tinha o hábito de falar. O cara me falou isso, falou, tô cansado de ouvir a hora. Eu falei, você, meu filho, a hora certa na mas rádio. a hora não é só pra você. Quando eu fazia programa, cheguei a fazer programa de madrugada no lugar do Minuano, Alvorada Sertaneja que a gente fazia, Alvorada Brasileira. Cheguei a fazer programa de manhã. Cheguei a fazer o programa da Vera Lúcia Oliveira Filho, Rincão Brasileiro. Porque é aquilo que a gente estava falando no início do programa, né? No interior, você tem que bater o escanteio e correr para cabecear. Exatamente. Então, por isso que você sai profissional, né? Na rádio a gente faz tudo. A gente grava propaganda, eu gravava propaganda. Eu cheguei a apresentar o Jornal do Meio-Dia, cheguei a apresentar o Conversa com o Povo junto com o Chico, fazendo as perguntas para ele, lendo as publicidades para ele. Eu cheguei a fazer o programa de músicas, de ler cartinhas e tudo mais. Então, né, a jornada esportiva, participava. Transmissão de carnaval, a gente transmitia. Olha que coisa louca. A turma de hoje não pode imaginar. Mas quantos carnavais que a gente transmitia ao vivo, cara, né, eu acho que eu fiz mais de 20, cara. Você tinha que ficar dando detalhes do carro alegórico, só na descrição, só na palavra ali, descrevendo como é que era a fantasia, como é que era a comissão de frente, né? Como é que era a ala das baianas, né? Era muito bom. A gente fazia cobertura de carnaval, muito ficava bom, até de madrugada. A gente chegou, eu não sei se você chegou a fazer, mas eu cheguei a fazer transmissão do baile verde e branco, entrevistando o povo. Eu fiz com o Afonso, com o Celso Saraiva. A gente fazia a transmissão do baile do Palace Cassino, cara. Puxa vida. Era muito bom. Transmitia no rádio o baile de carnaval. É uma coisa que a gente sabia quantas pessoas estavam ouvindo, mas a gente fazia o nosso trabalho lá. Mas tinha gente que ouvia. Porque depois o cara comentava com você. A comunicação era só o rádio, pô. E o cara comentava com você. Pô, eu vi você falando lá no Palace Cassino, entrevistando o prefeito, entrevistando fulano de tal. Parecia que o fulano tava bêbado, e tava mesmo. Você pegava muito nego bêbado ali. Né? Pegava, né? Nossa. Você entrevistava, às vezes você era obrigado a entrevistar o cara com o microfone fechado, porque... Não é verdade? Tinha que fazer. Essas coisas não pode falar, não, mas aqui não é que dá pra falar. Né? Acontece que mas tem uns caras que era mala que você fazia de tava conta, com o microfone ali, chegava um cara, o cara tava bêbado. Ele queria, deixa eu falar, mandar um recado aí. Você via que ele ia falar besteira. Ia falar besteira, pode dar o teu recado. Fulano tá aqui, vai dar o recado dele. Cheguei a fazer isso também. Acho que eu cheguei a fazer isso também. Com certeza. Porque a gente cobria os bailes, né? Eu tava transmitindo um carnaval, Pedro Bertozzi, eu e não me lembro mais quem. Bom, a gente tava no Palace. Eu não me lembro, eu sei que tava aí Pedro Bertozzi. E daí, o Viviane chegou. Ele é aquele cara das 1000 vozes, me fugiu o nome dele aqui agora, outro dia ele era jurado do Ratinho, aí vou ver se eu consigo lembrar o nome dele.
E eu falei, Viviane, vem cá, fala comigo aqui. Eu tava fazendo pela Rádio Cidade. E daí, isso olha pra você ver, isso foi em 91, 92, mais ou menos por aí, né? Então, eu acho que antes, 92, eu tava na Estúdio FM. Ele falou, não, ninguém vai lembrar de mim. Eu falei, vem cá. Botei ele no ar, aí ele já não pode ver microfone toda a vida, né? Ele vê microfone e ele perde a cabeça. Aí ele trouxe me fugiu o nome dele, do cara aqui. E até eu falei pro Viviane trazer ele pra gente bater um papo aqui. Ele falou, olha, quem veio comigo também foi o Pelé, e o cara fazia o Pelé. O Lula também tá comigo aqui, eu falava Lula, ele falava não sei quem. O cara, você sabe quanto tempo eles ficaram no microfone, os dois? Aí depois os dois mesmo começaram a fazer, o Viviane fazendo, entrevistando, e o cara também, sabe? Ficaram mais de 1 hora com o microfone. No outro dia vieram comentar, pô, mas que 10 que ficou ontem, cara. Você passou o microfone pro Viviane, que saudade. Olha você ver, cara. A gente fazia umas coisas na rádio, né, muito cara? Legal. Uma coisa que tinha na rádio antigamente também, é que a gente recebia os LPs de entrevista daquele cantor no lançamento do disco. Por exemplo, suponhamos, a Alcione lançou um disco novo, aí a gravadora mandava para a rádio um disco com a entrevista da Alcione, certo? Aí você fazia a montagem, você fazia de como se a Alcione estivesse te dando a entrevista ali. Só que a gente não mentia, não. A gente falava, olha, a Alcione gravou uma entrevista, vamos ver o que ela falou no lançamento. A gente não mentia, também não tinha nem jeito de mentir, né? O Alcione não ia estar ali na rádio com a gente, é lógico. Depende, viu? Porque o dia eu tô na rádio, quando eu tô lá, de repente, sabe quem chega lá? Belchior. Belchior? Quando ele veio fazer o show na Urca ali, passou lá. Não sei se ele veio fazer show. Ele simplesmente chegou na rádio. Oi, tudo bem? Eu sou o Belchior. Eu falei, sim. Te conheço. Eu lembro. Aí, eu também tenho medo de avião. Mas assim, sabe? Entramos, vamos entrar aí e tal. Sentamos lá, falou, peraí, vou lá buscar meu violão. Entrou lá, ficou meia hora, 1 hora comigo cantando lá. Mas nessa época dos lançamentos, a gente fazia, a gravadora mandava os LPs, quem é das antigas vai saber disso. Mandava os LPs com as perguntas que o locutor tinha que fazer, e a gravação das respostas. Então a gente falava, por exemplo, Alcione, qual a música de trabalho nesse LP que você está lançando? Aí ela, música de trabalho, tal. E assim um negócio mais ou menos colado, né? Você vai lembrar de uma história também, que foi muito boa, que chegou um cara lá na rádio difusora, extinta rádio difusora, que conseguiram acabar com a rádio difusora, né? Não tem mais. E aí esse cara chegou lá, o nome dele é Paulo Debetio. Né? Você entrevistou esse cara. Você levou ele na TV para dar entrevista para nós, porque ele é autor de vários sucessos, né? Então, Majestade Sabiá que ele fez? Não, esse cara é dono de Nuvem de Lágrimas. Nuvem de Lágrimas, não Majestade Sabiá. Eu confundi. Ele é dono de Nuvem de Lágrimas, ele é o cara que... Para vender, entre aspas, a entrevista dele, você falou, pô, esse cara aqui é o Paulo Debetio. Ele fez Nuvem de Lágrimas e tal. Eu lembro disso aí, cara. Nossa, foi década de 90 isso aí, né? Faz 30 anos. Isso daí deve ter sido por volta de 94, 96. Acho que mais um pouco, 97, 98. Mas aí é o seguinte, esse Paulo Debetio, ele é o cara que lançou Marquinhos Moura, ele fez a música Meu Mel com Marquinhos Moura. Ele fez Anjo Azul, que é uma música que ele fez para a filha dele, que gravou Marquinhos Moura. Ele é dono de 1, 2, 3 do Jean Giovanni, aliás, várias músicas do Jean Giovanni. 1, 2, 3. Ele tem mais de 1000. Ele é dono de Pelo Amor de Deus, do Emílio Santiago. Pelo amor de Deus. Clareia a minha solidão. É dele. Sabe, ele tem mais de 1000. Tinha naquela época mais de 1000 músicas, deve ter mais hoje, né? E daí aconteceu o seguinte: ele chegou na rádio, não me lembro exatamente como. E nós começamos a bater papo. Ele foi lá, então eu falei, olha, esse cara aqui, ele lançou essa música aqui, botava a música, por exemplo, Nuvem de Lágrimas, e depois eu tirava o som e continuava no violão. Que legal. Meu Mel, aí ele começava no violão, aí eu dava um toque, ele parava o violão e continuava na música. Coisa mais linda, eu fiz um programa inteiro com ele. Aí o Deu me ligou, falou, mas aqui, eu tava te ouvindo aqui e tal. Esse cara aí, preciso fazer uma entrevista com esse cara. Será que consigo? Eu falei, consegue, pô.
Foi você que fez Se o Ideu já estava na TV, foi em 99. Porque o Ideu isso foi daí, pra TV em quando a TV 99. estava lá na... Então foi em 99. Foi em 99 99 isso aí. Como é que chama? 99. Rua Sapucaí, né? Perto do Hospital Pedro É, Santos. na rua São Francisco. São Francisco. A TV então, Pós começou onde era em cima da Aviação Cometa, na Praça Pedro Santos. Depois foi para Capitão Afonso Junqueira, foi para a Rua São Francisco e depois agora para João Pinheiro. João Pinheiro. Então, tem umas passagens muito boas dessa época aí de rádio, que você tinha chance de fazer o rádio, né? Você tinha a chance de botar as pessoas para fazer ao vivo, de trazer as pessoas, né? Esse compositor, por exemplo, esse cara, ele é grande amigo meu, até hoje. Esse dia eu liguei para ele, falei, Demetrio, você precisa vir aqui falar comigo. Eu falei, a hora que eu vou em Poços de Caldas, eu vou aí pra gente falar. Porque agora, depois da pandemia, né, ele sempre grava uma coisinha ou outra, ele grava muita coisa. Ele tem um escritório, ele é dono de uma gravadora. Hoje eu não sei como é que tá a gravadora dele, que é a Paulitula, lá no Rio, sabe? Então ele é um cara que lançou o Adalberto e Adriano, ele tem muita coisa, mas muita coisa, sabe? Ele tem música com o Zezé de Camargo, ele tem música com a Fátima Leão. Ele estava me contando uma história muito engraçada, que quando teve um show no estádio da Ponte Preta, em Campinas, e ele nunca tinha visto Chitãozinho e Chororó cantar a música dele. E ele chegou no estádio da Ponte Preta, em Campinas. Moisés Lucarelli. O estádio. Foi parar no hospital. Ficou tão emocionado que... Ele ficou tão emocionado, ele me contando. Quando o Chitãozinho e Chororó falou, Marquinhos, quando eu vi aquele povo, que eu nunca tinha visto aquilo, povo cantar minha música. E eu fui lá, a convite do Chitão. Que eu cheguei lá, que o povo começou a cantar, fazer o refrão da minha música, eu desmaiei. Ficou tão emocionado. Ele foi pro hospital. Que coisa, hein, rapaz? Entendeu? Então ele tem história demais. Ele é um cara legal pra você trazer aqui no podcast. Ele vem. Café com manteiga. Café com manteiga. É porque aí a gente colocou manteiga, né? Porque é o correto, né? Mas todo mundo acaba chamando de manteiga, né? É manteiga. Isso é uma marquinha manteiga. Meu apelido sumiu muito, porque eu tenho esse apelido. Você me conhece de muitos anos, então você sabe que o meu apelido é esse. Mas ele desapareceu um pouquinho do rádio pra cá, né? Porque na época, o seu Hélio Noffs da Rádio Cidade falou, não, usa Marquinhos Manteiga. Eu não gostava. Eu falei, não quero, ficou Marquinhos Azevedo, sabe? E daí, talvez... Mas você não é parente do Sérgio Azevedo, não, né? Não. Coincidência, né? Mas não sou, não. E nem da cantora Nayara Azevedo? Também não. Então tá. Também não. Ô Zé, mas eu acho que foi muito bom o nosso papo. Eu quero te agradecer, você dispensar esse tempo aí. Você veio aqui pra gente fazer, né, meia horinha, uma horinha. Eu acho que deu bem mais, né, Lucão? Quanto tempo deu, Lucão? Uma hora aí? Então. Que legal, né? É bom porque a gente viaja no tempo, né, Marquinhos? Então, voltamos ali nos anos 80, passamos pelos anos 90, chegamos até agora, né? Rapaz, então, porque o que eu quero exatamente, Zé, é que a hora que as pessoas, espero que todos vejam, né, até o final, que as pessoas ou assistam um pedaço, ou quem abrir qualquer plataforma, pô, o Zezinho Ramos aqui, deixa eu, né, né, que você vai começar a contar a tua história, vai saber de onde que veio o Zezinho Ramos, porque muita gente te ouviu no rádio, nós somos os mais próximos, né? Mas as pessoas ouvem o cara no rádio, ouvem o cara na televisão, mas não sabe de onde, como é que ele começou, como é que, né, o que inspirou, não é verdade, Zé? Então era isso que a gente queria o podcast contar. É bom por isso, porque você fica à vontade, você fala do teu jeito mesmo, comete teus erros e tal. Eu acho que esse é a comunicação. Esse que é o legal da história. Come pão de queijo, bebe kombucha. Exatamente, isso que é legal, né? Então a gente tá aqui, eu tô com a família do Marquinhos aqui, isso é uma coisa muito legal também, trabalhando com o filho, com a esposa, né? Isso aí é uma coisa muito bacana. Espero que o teu podcast seja de muito sucesso, né? Que seja de muito sucesso mesmo, que venham novos patrocinadores, né? Que venham novos bons entrevistados aqui para que as pessoas tomem bastante conhecimento, que seja um sucesso. Eu quero trazer pessoas boas, pessoas amigas, para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente rir um bocadinho, conhecer as pessoas, né? Tem muita gente boa da nossa cidade e fora daqui também. Se você convidar um político, se você convidar uma pessoa, mesmo que seja teu adversário político, entre aspas, mas que você saiba receber como você me recebeu. Com respeito, né? Com respeito, Jamais carinho, chamar alguém para educação. na tua casa e maltratar uma pessoa. Isso né? é importante.
Espero que você tenha gostado de vir aqui. Gostei Eu, demais. sinceramente, foi muito além da expectativa, né, Lucão? Excelente, e a gente fica muito contente. Espero que, né, você possa, quem sabe, voltar outras vezes. Né? Se Deus quiser. Muito obrigado, um grande abraço para você. Tá? Um abraço a vocês todos aqui e sucesso. E amanhã você está firme lá. Amanhã nós estamos lá. Eu trabalho todos os dias, nós estamos lá. De manhã eu estou em casa, mas ligado pelo celular, sabendo as coisas que estão rolando. Coisa e à tarde boa. eu estou lá escrevendo, vendo o que vai entrar e depois escrevendo o texto que eu leio na hora da apresentação, vendo quais as reportagens que vão entrar e trazendo as coisas de Poços, né? A história da cidade passando ali pela TV Poços. E quem sabe um dia a gente... Porque nós nunca trabalhamos diretamente no microfone, nós dois, né? Sempre... quando eu passei pela Rádio Cultura, você fazia à tarde e eu chegava com a frente esportiva. A frente esportiva logo depois a gente não se encontrava, né? Eu acho que nem... Talvez a gente tenha feito algum carnaval junto, não tem certeza se a gente não me lembro de ter feito. Não sei. Não me lembro. Não sei, mas como eu fiz muitos carnavais pela Rádio Cultura, mas eu não sei se a gente nunca chegou a trabalhar muito mesmo. próximo A gente trabalhava na de mesma dividir emissora, microfone, dividir mesa, né? Mas é pouquíssima. Eu acho que talvez nunca a gente tenha Quem sabe um dia a gente vai ter essa oportunidade, né, Zé? Quem sabe? O mundo é assim, né? O mundo dá volta. O mundo dá volta, é isso? Exatamente. Então tá bom, Zé. Leva o meu abraço a todos lá da TV Poços, pro Ideu, né, para todas as pessoas lá. Beleza. Né? E Deus te pague. Amém. Né? Um grande abraço. Tá aí, então tá aí, nós encerramos mais esse Café com Manteiga, né, com o nosso patrocinador. Eu quero agradecer aqui o Clésio, o Fabrício, a Karina. Né? Quero agradecer o Lucão aí, meu filho, meu diretor, meu dirigente, a minha esposa Lenice, que também fica ali atrás dando uma mão pra gente. Né? Isso é importante, né? A minha filha que está lá em São Paulo torcendo, né? Que vem um dia aqui pra gente bater um papo. E quero agradecer aqui o nosso patrocinador, nosso companheiro aqui, que é Evolve Kombucha, né? Então você vai no QR Code, aponta o seu celular para você conhecer, para você saber, né, o que é esse chá maravilhoso, esse chá da vez. Daí você vai ter dias bem melhores. Ou então você pode entrar evoluvekombucha.com.br. Bom, um grande abraço, muito obrigado, fica em paz, vai na fé e a gente se fala. Até a próxima.